Lançado simultaneamente em 16 idiomas, o que sobra é um novo livro de memórias do príncipe Harry, Duque de Sussex. E assim, esse livro dividiu opiniões. Algumas pessoas amaram, outras odiaram. Bom, mas eu tô aqui para a gente falar sobre as principais revelações do livro que vão te deixar de boca aberta. A verdade é que o Harry abriu seu coração e ele mostrou na visão dele os principais acontecimentos que o público tem muita curiosidade de saber. Afinal, ele é filho do Charles, que é o príncipe da Inglaterra, com a princesa Diana, que é uma das personalidades mais queridas pelo povo e morreu de uma forma trágica. E a verdade é que o Harry, nesse livro, ele acaba trazendo questões extremamente polêmicas. Como, por exemplo, como ele descobriu a morte da sua mãe, sobre a imensa proteção que as pessoas tinham com William e deixavam Harry de lado, e até mesmo ele contou o que ele fez no Afeganistão, que pode possivelmente causar um problema internacional. Bom, o Harry afirma no livro dele que a sua última conversa com a sua mãe, a princesa Diana, antes dela falecer, é uma coisa que atormenta muito ele. E essa também é uma coisa que atormenta muito o William. Porque a verdade é que os dois, crianças, eles estavam jogando jogos quando a mãe dele ligou. Mas acabou que ele foi rude e nem falou que ele amava ela direito, nem falou com ela direito porque ele queria voltar para o jogo. E nesse fatídico dia, ela acabou indo para o céu. E ele fala que isso é uma coisa que atormenta muito ele, porque ele queria falar para ela como ele amava ela. E assim, outra revelação que o Harry faz no livro é que quando o Charles foi contar para os meninos, para o William e para o Harry, que a mãe deles tinha falecido, ele chegou e falou que a mãe deles, a princesa Diana, estava gravemente ferida no hospital e ele chamava o Harry de meu querido menino e ele falou, a mamãe morreu, meu querido menino. E assim, uma das coisas que o Harry fala é que o Charles, ele não abraçou o Harry, tipo, ele só deu a notícia. Mas assim, se a gente for parar e ver, ele também estava abalado com a morte, porque ele foi criado para ser um rei. E assim, um rei, o que acontece? Ele precisa tomar as decisões mais importantes da sua vida em segundos e não pode se arrepender. Então, na minha cabeça, o Charles, ele tem que pensar assim, sabe? Ele tem que ter essa cabeça. Mais uma coisa que ele fala que se arrepende em relação à morte da princesa Diana foi porque quando o William foi tentar falar com o Harry alguma coisa em relação da morte, para ver se estava bem. Porque pelo que dava para entender, quando eles eram crianças, o William tinha esse instinto protetor com o Harry de irmão mais velho. Quem tem irmão mais velho vai saber. Sabe esse negócio? Tem cuidado mais novo? Então, quando ele tentou falar a respeito da morte da mãe, o Harry se fechou e falou que não queria falar sobre isso. E ele fala que ele se arrepende, porque era para ele ter compartilhado com o William, até porque o William também estava sofrendo. E outra coisa que o Harry acabou revelando é que na caminhada do funeral da princesa Diana, houve uma discussão para saber se o Harry iria participar dessa caminhada, tendo em vista que ele era muito novo, e as pessoas ficaram com medo de colocar ele um estresse desnecessário que uma criança tão nova não precisaria passar. Mas acabou decidindo que ele iria participar dessa caminhada, e ele falou que realmente achou melhor, até porque ele não queria deixar o William sozinho nesse momento tão difícil dos dois. E, cara, se a gente for ver, é muito bonitinho, porque, tipo assim, agora eles estão brigados. E tudo bem, só que eles são irmãos. E, assim, nenhuma coroa vai mudar isso, nenhuma mulher vai mudar isso, entende? Então dá pra ver que eles se amam, por mais que briguem. Ou seja, qual família não briga? E uma das revelações mais tristes desse livro é que o Harry, ele achou que a mãe dele tinha, sei lá, fingido a própria morte. Pra meio que, sabe... isso é muito triste. Mas pra, sabe, se desviar um pouco do foco da imprensa. E na cabeça dele, algum dia a mãe dele iria ligar pra ele e falar, não, meu filho, tá tudo bem, vem aqui, vamos comer, vamos fazer alguma coisa. Eu não tô morta. Mas depois ele acabou se convencendo que ela realmente tinha morrido. Inclusive, ele até contratou um investigador particular, que no caso era o secretário particular Jamie Lauder. E assim, esse cara, ele acabou trazendo alguns arquivos para o Harry, da mãe dele, só que ele tirou as imagens mais
pesadas, digamos assim, do acidente. E o Harry também conta que certa vez ele pediu para o motorista levar ele para esse mesmo túnel que causou o acidente da sua mãe. Bom, e passando esse período, o Harry acabou crescendo. E com isso veio as gatinhas. Então o Harry acabou confessando que na sua primeira vez ele acabou perdendo com uma mulher muito mais velha atrás de um pub. Sendo que ele conta que essa experiência ele se arrepende amargamente. Até porque o encontro foi muito rápido e, segundo ele, ela tratou ele como um verdadeiro garanhão e quando eles terminaram, ela deu um tapinha, tá? Porque um tapinha não dói, nas suas nádegas. E, segundo ele, como foi atrás de um pub bem movimentado, com certeza alguém viu eles dois juntos. Mas, graças a Deus, não chegaram fotos do rapaz perdendo a sua virgindade para nenhum tabloide. Bom, outra coisa que o Harry fala nesse livro é que o William e o Harry iam para um pub tomar bebidas alcoólicas, sendo que eles não tinham permissão, segundo a lei da Inglaterra, para consumir álcool nessa idade. Só que assim, quando os tabloides descobriram, acabaram colocando toda a culpa no Harry. Sendo que o William também ia com ele. Por quê? Porque eles queriam proteger, nas palavras do Harry, o William. Até porque o William, o futuro rei da Inglaterra, ele não poderia ter a sua imagem manchada. Então, alguém teria que carregar essa bomba. E sobrou pro Ruivinho. E foi nessa hora que ele se tocou, do tipo, cara, eu acho que eu posso fazer tudo. Até porque eu vou ser culpado mesmo, então que se dane. E segundo ele, a equipe de relações públicas do seu pai começou a colocar o Harry como um garoto selvagem de forma proposital para proteger o William. Bom, e nessa fase meio rebelde do Harry, ele acabou indo para a festa fantasia com o William e a Kate, porque eles já estavam namorando nessa época. E assim, o Harry, antigamente, ele via a Kate como uma irmã. E ele acabou revelando que ele estava na dúvida em qual fantasia ele ia. Eles acabaram sugerindo que o Harry se fantasiasse com essa fantasia, com esse símbolo horrível. E quando as fotos saíram na imprensa, foi um verdadeiro escândalo. E assim, essa crise foi tão feia que o próprio Palácio de Buckingham teve que fazer uma nota se desculpando. Porque assim, gente, o que eu acho? Ele não era uma criança, dá pra ver a idade que ele tinha. Ele já tem um pouco de noção o que é isso e o que isso representa, né? Então, assim, você vai fazer alguma coisa que vá contra os seus princípios por causa dos outros, porque a gente tem que relembrar que esse livro é a visão do Harry falando sobre uma situação. Se o William escrevesse um outro livro, seria uma outra versão completamente diferente. Então, a gente tem que entender que essas situações são do ponto de vista do príncipe Harry. Bom, e a verdade é que o Harry, ele revelou também que ele começou a usar drogas desde muito novo. Tanto que teve uma passagem do livro que ele conta que na casa da Courtney Cox, sim, a Mônica de Friends, ele acabou usando uma dessas substâncias ilícitas. E depois falaram para Courtney sobre isso e ela falou que ela nem sabia que ele estava lá, inclusive. Sendo que ele ainda revelou que ele era apaixonado pela atriz. Segundo ele, nossa, eu estou na casa da Mônica de Friends. E o Harry também contou no livro que ele implorou para o seu pai não casar com a Camila. E segundo Harry, ele falou que isso incitaria a imprensa, faria o país inteiro, o mundo inteiro falar da mamãe. Comparar a princesa Diana e a Camila. E ninguém queria isso, muito menos a Camila. E assim, ele e o William não suportavam a ideia de ter a Camila como madrasta. Bom, o Harry também conta que no período que ele ficou no Afeganistão, ele acabou matando 25 pessoas. Sendo que ele está sendo bastante criticado por isso, porque eles fazem um juramento de não revelar o que acontece nos períodos de guerra. Principalmente o Harry, que é um príncipe, né? Então isso pode alimentar um sentimento de vingança. Bom, mas a verdade é que essas não foram todas as revelações do príncipe Harry no livro. Então eu vou separar esse livro em duas partes, porque eu ainda não falei nada sobre a outra personagem que entrou nessa história chamada Meghan Markle. Isso eu vou deixar para a parte 2. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum novo vídeo por aqui, tá certo? Agora me conta aqui embaixo qual das revelações te surpreendeu mais, que eu tô louca para ler o comentário de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.